Eu não gostei de Jujutsu Kaisen. Depois de alguns meses vendo todas as pessoas do meu Twitter falando tão bem desse anime, eu finalmente decidi assistir ele. E eu tenho que dizer que eu não me surpreendi. Não quero dizer que o anime é ruim, eu acho que ele faz muito bem muitas coisas. A animação é sensacional e os personagens são divertidos e originais. Mas, mesmo que tecnicamente seja muito difícil criticar esse anime, eu terminei a temporada com um certo gosto azedo na boca. Eu tive muitos problemas com o pacing, as temáticas e a maneira como o anime e o mangá se prendem tanto aos clichês, sem inovar muito em cima deles. E eu fiquei meio decepcionado, porque um dos meus subgêneros favoritos de fantasia é essa fantasia urbana. Quando eu vi os primeiros episódios, esse universo escondido das maldições e essa mitologia que eles estabelecem com o Sukuna logo no começo, me deixaram bem animado. Sabe, essa história de um garoto de fora que entra numa organização que caça monstros e luta contra esses monstros usando magia e às vezes até mesmo os poderes desses monstros, era pra ser uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E mesmo assim, por conta de vários problemas que eu encontrei na história enquanto assisti e lia, eu não consegui me conectar muito bem com ela. Então eu comecei a ler Chainsaw Man. E não é de se surpreender que essa história de um garoto de fora que entra numa organização que caça monstros, usando magia pra lutar contra eles, até mesmo os próprios poderes dos monstros, ia me conquistar muito fácil. E ela conseguiu. E eu tenho que dizer que eu fui surpreendido com a qualidade do mangá. Diferente do Jujutsu, minha timeline no Twitter não estava repleta de recomendações para ler ele. Apenas uma citação aqui e ali. E sinceramente, eu meio que queria um mangá de comédia e ação para acompanhar durante essa pandemia. Mas o que eu encontrei foi uma obra muito mais profunda do que isso. Mas quando eu terminei de ler o mangá algumas semanas atrás, eu não consegui deixar de pensar no porquê disso ter acontecido. O que será que foi que me cativou em Chainsaw Man que Jujutsu não conseguiu alcançar? Enquanto eu procurava ler os textos e algumas reviews do mangá na internet, eu percebi que isso daria um bom vídeo para um canal no YouTube. Aliás, eu vou tentar não dar muito spoiler sobre Chainsaw Man nesse vídeo, porque eu quero que as pessoas leiam mais e também assistam o anime quando ele sair no final do ano. Mas eu vou acabar dando alguns spoilers sobre Jujutsu Kaisen e vou abordar temáticas dos dois mangás bem a fundo, então se você tem problema com esse tipo de spoiler, desculpa, mas leia o mangá, ele é bem legal. Tem bastante gore também, então se você é fraco com esse tipo de coisa, leia o Jujutsu Kaisen. É ok. Eu posso começar o vídeo? Oi, meu nome é Tim. Eu sei que seria um pouco estranho se eu começasse esse vídeo sem falar um pouco do porquê que eu sumi, depois de postar meu primeiro e único vídeo no canal, quase um ano sem postar nada. Mas é exatamente o que eu vou fazer. E eu quero começar deixando bem claro que Chainsaw Man não é um mangá perfeito. No começo eu até fiquei um tempo sem ler, parei de ler ele porque eu não conseguia me conectar com os personagens e eu achei o humor bem fraco. O mangá é muito sexualizado. E apesar de eu ter contextualizado um pouco melhor agora que eu li tudo, eu ainda acho um pouco exagerado. Eu também acho que o mangá é edgy demais. Mas o meu maior criticismo com o mangá, e sinceramente o que me impede de colocar Chainsaw Man como uma das minhas obras favoritas, é o que eu chamo de incel bait. E eu quase fiz um vídeo só sobre isso. Eu vou explicar. Como eu disse, o mangá tem muita sexualização e o protagonista, que é o nosso ponto focal, ele é burro como uma porta. Da maneira que eu entendi, o Denji ele foi criado sem nenhum filtro social ou algum tipo de noção de como se comportar em sociedade, então ele meio que não sabe lidar muito bem com as suas emoções e interações, e ele é um adolescente, e ele é extremamente pervertido. Com tudo. Coincidentemente, esse mangá tem uma quantidade grande de personagens femininos importantes. E eu quero deixar claro que essas duas coisas separadas não são necessariamente um problema. Talvez a parte do Denji ser muito pervertido seja. As antagonistas no geral são bem construídas e extremamente interessantes. E o Denji ser um pervertido funciona no contexto do tema. O problema é que, se você ler e não parar pra pensar muito, essas duas coisas podem passar a impressão de que a história é sobre esse garoto ingênuo sendo enganado por essas garotas mais inteligentes que ele, e ele cai porque ele é um simp. Ainda mais se, como eu, você já lê mangá esperando coisas assim por conta da reputação da indústria. E é tão cansativo ver isso sendo repercutido por tantos fãs da série quando claramente não era essa a intenção do autor. Eu vi muitas interpretações do mangá de pessoas na internet sempre caindo nessa ideia. Inclusive, um dos motivos de eu ter parado de ler foi pensar que esse ângulo, dentro do mangá, era intencional pelo autor. Mas eu não acredito que seja, portanto não vou entrar muito nesse mérito. Eu só queria falar isso aqui pra deixar claro, se caso você, como eu, começou a ler achando que era intencional pra agradar incel. Eu te garanto, não é. Quanto ao Jujutsu, eu tive muitos problemas com o mangá e o anime, mas principalmente foi o pacing. Eu senti que muitos personagens e conflitos não tinham tempo pra poder se trabalhar ali em cima da história, e definitivamente eles não tinham espaço pra poder se desenvolver em algo que me interessasse ou me entretesse. Eu tive só um momento que eu consegui me conectar ali, que foi durante a batalha do Nanami contra o Shigaraki. Oi, é o Tim da edição aqui. Eu ia fazer um meme onde eu esquecia o nome do Mahito e substituía pelo nome do Shigaraki, personagem do Boku no Hero, e fingia que era tudo uma confusão na minha cabeça, mas no final das contas eu esqueci que era pra ser só um meme e eu confundi o nome dele mais de uma vez durante o vídeo, então
fique com isso em mente. E eu acho que eu só consegui me conectar com o Nanami por causa do seu background de assalariado, porque mesmo no arco que ele mais aparece, ele não foi tão bem trabalhado assim. E eu acredito que isso é algo que Chainsaw Man faz com bastante expertise e Jujutsu falha muitas vezes. Fujimoto se dá o tempo de criar momentos de calmaria, seja antes, durante e depois da tempestade, que não parecem mal colocados ou mal aproveitados como muitos são em Jujutsu. Eu me lembro de estar lendo um dos capítulos mais pro meio do mangá e ficar alguns minutos preso em poucos quadros que ele desenhou sem uma única linha de diálogo. Muito além do que um diálogo ou um momento de introspecção de um personagem, o peso que esses quadros têm dentro de um mundo tão caótico como o de Chainsaw Man mostra de novo o quão fácil é se relacionar com esses personagens e suas situações, não importa o quão fantásticas elas sejam. Além disso, eu não acho que o Jujutsu trabalha de uma maneira interessante em cima do seu cenário. Foi o que eu percebi enquanto eu tava reassistindo e relendo pra fazer o roteiro desse vídeo. Eu percebi que foi um dos grandes motivos de eu não ter gostado da história. Os personagens e a trama, eles não interagem com o mundo à sua volta. É como se fosse um set de papelão. Deixa eu explicar um pouco melhor. Eu disse que eu gostava bastante de fantasias que se passavam em sets urbanos e cidades, isso é verdade. Mas tirando o começo do Yuji com o clube e seus amigos, em que mais isso complementa na história? Como o autor usa a nossa realidade para contar algo interessante nessas sombras que nós muitas vezes preenchemos com essa fantasia? Pra mim é muito como se a atualidade do mangá fosse um background para essa história fantástica, mas de uma maneira ruim. Um exemplo concreto disso pra mim é esse quadro do mangá onde um policial diz para outro quando Yuji e Nanami chegam no cinema para ele fingir que não viu nada se quiser se aposentar nessa profissão. O que claramente mostra que os feiticeiros têm um certo controle sobre o alto escalão da sociedade. Mas em nenhum outro momento você vê isso em ação. Eles são um grupo recluso com suas próprias regras existindo nas sombras da sociedade, aparentemente trabalhando para um bem maior, autônomo de qualquer governo nessa guerra contra as maldições. E pra deixar claro, eu ainda não terminei de ler o mangá, então talvez isso mude com o tempo, mas eu acho isso difícil, considerando que a gente já tem de conexão da urbanidade com o mangá em si, como por exemplo a ideia de que as maldições são geradas pelas ansiedades humanas. Isso não é nada novo, também é usado no Chainsaw Man, mas eu não sei se o Jujutsu faz isso de maneira interessante. Inclusive no começo, o Gojo explica que as maldições são mais poderosas em cenários populosos por conta dos medos do dia a dia. Mas as maldições mais fortes são desastres naturais, não dizendo que as pessoas não tenham medo de desastres naturais, mas eu não consigo imaginar uma pessoa que mora numa cidade grande vivendo com medo constante de um vulcão ou da natureza. Isso é algo que eu esperaria de um mangá que se passa em tempos antigos, como sei lá, a Grécia, que era literalmente isso que acontecia. Eu gosto bastante do Shigaraki como essa representação de humano, entretanto, mas não tanto do personagem dele, mas eu acho que isso é mais um problema meu. E não só é importante notar isso, mas o que o Jujutsu mostra pra gente da nossa realidade, do nosso mundo, e como nós preenchemos as sombras com fantasia. Pra mim essa é a magia de uma boa fantasia urbana. Ela consegue contar coisas sobre a nossa própria vida que a gente às vezes não vê no dia a dia. Às vezes algo que nós não queremos ver. E ao usar a cidade como background para um mundo fantástico que toma muito protagonismo, eu acho que o Jujutsu falha muito nisso. Mas não só isso, acaba pintando o mundo como algo limpo. O problema do mundo são as maldições, não o mundo em si, ou os sistemas implantados, ou as pessoas, com certas exceções. Mas isso é algo que Chainsaw Man faz com maestria. Mas antes de começar a falar do que eu gostei em Chainsaw Man, eu quero deixar claro algumas coisas que eu gostei dentro do Jujutsu Kaisen. Claro que uma história não precisa ser crítica sobre sua realidade ou apresentar uma visão do nosso mundo, mesmo que ela se passe na atualidade. Inclusive, não acho que Chainsaw Man faça isso de maneira intencional. Algumas entrevistas que eu li do autor deixam entender que não foi. Ele só parece interessado em escrever coisas de humor negro e agressivas. Mas ao se permitir criar esse mundo mais cruel, ele acaba transpondo muitas inseguranças e ansiedades que nós temos no dia a dia para os personagens e para a trama. Pra mim, essa é a chave de uma boa fantasia urbana. De acordo com Stefan Ekman, tudo que é considerado fantasia urbana tende a ter no centro de sua temática algo que ela chamou de The Unseen, ou o não visto, ou invisível. Ela atribui essa qualidade invisível não só a exemplos de sociedades escondidas de monstros ou sobrenaturais inseridas na nossa sociedade real, mas também a como muitas dessas obras lidam com problemas que são ignorados pela sociedade, seja por tabu ou ignorância. Eu gosto dessa análise dela porque ela mostra a importância desse véu para uma boa fantasia urbana. Mesmo que a magia do mundo não esteja escondida por sombras, sempre existe aquilo que está embaixo do nariz dos personagens, invisível, mas sempre presente na trama. Alguns exemplos me vêm à cabeça quando falamos de magia urbana. Temos como exemplo as HQs da DC e da Marvel, acho que mais principalmente da DC. Continuando nas HQs temos também Preacher, por exemplo. Temos ótimos exemplos na RPG, como a saga do World of Darkness, com Vampira Máscara, o Mago Ascensão. Um dos meus favoritos que se chama Unknown Armies, é muito bom também. Em filmes e livros nós temos todo o surgimento do romance jovem adulto, Crepúsculo, Beastly, Space Jam. Nos videogames nós temos a série Persona, Shin Megami Tensei,
Bloodborne. Mas lógico, mais pertinente pra esse vídeo, mangás e animes. Eu acho que 2 dos meus animes favoritos de todos os tempos se categorizam como fantasia urbana, mas talvez o mais influente para essa obra seja o clássico Devilman. E eu não estou falando necessariamente da adaptação mais recente da Netflix, apesar de que eu gosto bastante dela e eu acho que ela trouxe muitos dos temas do original para os tempos atuais. Mas eu quero falar especificamente do mangá original dos anos 70, que admitidamente não envelheceu muito bem. Mas é importante notar que é um dos mangás mais influentes de todos os tempos e foi extremamente popular quando saiu. E na minha opinião ele também representa muito bem essas ansiedades e angústias escondidas de problemas que o mundo estava passando na época, mais especificamente Guerra Fria e armas nucleares. Mas isso é claramente a inspiração do tema. O que está escondido dentro do cenário é uma crítica do papel da mídia na construção do consciente popular, os problemas com a antagonização de um grupo e até coisas mais individuais como identidade de gênero. Mas essas temáticas surgem de maneira sutil. Eu acho que isso é até natural quando você cria um mundo que responde às ações dos nossos personagens e da trama, principalmente quando esse mundo é um reflexo do nosso, ele dá uma visão pra gente, coisas muito interessantes sobre a nossa realidade. Eu acho que Devilman faz isso muito bem. E eu acho que Chainsaw Man também conseguiu. Pra começar, a situação do protagonista Denji é automaticamente diferente da do Yuji. Claro, são histórias muito diferentes, mas, como apontei no começo do vídeo, o setup para as duas é muito parecido. Porém, quando o personagem é inserido nesse mundo fantástico que contém a história, Yuji é convocado a uma escola, claro que é perigoso, mas ele ainda é um estudante, enquanto Denji é contratado para um trabalho com 16 anos. E de maneira sutil, sem necessariamente indicar isso, o mangá já te prepara para uma situação bem diferente do que você provavelmente está acostumado em um mangá tradicional. Além disso, tem toda a situação do sonho dele, né? Outros protagonistas de shonen têm sonhos grandiosos de fama e poder. Enquanto isso, o Denji só quer 3 refeições por dia, uma boa noite de sono e uma namorada. E eu acho que isso é muito importante pra entender que tipo de personagem o Denji é. Ele se apresenta apenas com as mais básicas necessidades de um ser humano na hierarquia de necessidades de Maslow. Acho que até por isso eu tive a sensação que o mangá era sexualizado demais. O Denji no começo é praticamente um animal em suas ações. Mas, como eu disse no começo, eu consegui colocar algumas das minhas críticas em contexto quando eu terminei de ler o mangá. E, tentando não entrar muito em spoilers, eu vou passar o que eu senti pra vocês. Eu tive muitas preocupações quando eu comecei a ler Chainsaw Man, porque eu achava que o autor usava muita sexualização e também ele tinha um estilo muito ousado, agressivo, ou usando o termo de internet edge. E é verdade, mas é interessante notar 2 coisas. Primeiro que esse é o estilo do Fujimoto. Eu ainda não li o outro mangá dele, Fire Punch, mas eu ouvi falar que ele também é muito dark, muito edge, dessa mesma linha do Chainsaw Man. Mas além disso, tem um certo valor em se escrever histórias assim. Quando você tenta chegar aos limites do que se é considerado shonen hoje em dia e trata de assuntos que quase não poderiam ser colocados numa revista como essa, você acaba explorando algumas coisas que normalmente não são vistas nesses cenários. Eu não acho que o trabalho dele é perfeito. Como eu já disse, Chainsaw Man não é um mangá perfeito. Mas eu inserir esse tipo de narrativa num mundo tão transparente, como eu já expliquei, eu acho que ele cria narrativas muito mais interessantes. Eu quero deixar aqui a recomendação de uma review escrita por Austin Price, que eu achei extremamente interessante, que toca nesse assunto com muito mais detalhes do que eu vou aqui. Mas além de permitir que ideias mais genuínas se transpareçam ao criar uma história tão chula quanto Chainsaw Man, Fujimoto também faz uma declaração forte à importância de coisas descartáveis, e como a nossa sociedade consome mídias, produtos e até mesmo vidas em certos pontos. O mundo de Chainsaw Man é extremamente cruel e nihilista. Não só do ponto de vista de nós, leitores, que sofremos com cada capítulo e reviravoltas que nos deixam sem norte, mas também para os personagens que o habitam. Personagens esses que, é importante notar, são em sua maioria exilados socialmente. Forças militares governamentais consideradas descartáveis pelo governo, criaturas que não são aceitas entre os humanos e pessoas que viviam em situações de subsistência. Todas convivendo junto dentro desse cenário tão mortal e assustador. Ao juntar essas situações sobre essas lentes, Fujimoto nos dá uma oportunidade muito única de ver com mais clareza como reagir à injustiça da vida moderna de uma sociedade no capitalismo tardio. Em especial durante uma cena que me marcou muito, ainda mais agora em tempos de pandemia, que infelizmente eu não posso entrar em mais detalhes, mas coloca muito em perspectiva como tratamos vidas humanas e números na televisão. Quem viu, viu, quem leu, leu, eu não vou falar mais do que isso porque eu não quero estragar a surpresa quando novos leitores chegarem lá. Acho também que as respostas dos personagens são muito interessantes nesse momento. Olhando por cima, por exemplo, o Denji, a raiva e a selvageria como ele enfrenta as batalhas dele. Como é de se esperar, e se você leu mesmo que só o começo do mangá, o Denji não luta com esperteza ou estratégia, ele se joga no meio de seus inimigos, se machucando e cortando tudo que tem pela frente. Por muitas vezes isso é até descrito como algo vil e louco pelos personagens. De novo, quase como um animal. Mas eu acho que tem até mais do que isso em suas ações. O modo como ele luta instintivamente com raiva para poder alcançar seus objetivos. E que objetivos são esses? Continuar vivendo com o mínimo da sobrevivência. Eu sinto que o estilo de luta do Denji diz muito sobre o tipo de personagem que ele é. Mas mais importante, o tipo de mundo que o criou. Essa estratégia quase imbecil de se arremessar em meio aos seus inimigos, se destruindo e rasgando tudo que tem no caminho com raiva e ódio, é muito característica. É uma raiva quase que instintiva, esse garoto se rebelando contra as situações que o criaram. O menino que foi abandonado por todos, tendo que lutar para sobreviver todos os dias, e quando ele finalmente consegue uma situação melhor,
ele se vê de novo sofrendo e triste. É quase natural que a raiva apareça e seja sua maior arma. Nesse mundo que está lutando contra a gente, nessa batalha contra o inimigo invisível e invencível, como não se perder pra raiva, se machucar e machucar aqueles à nossa volta? Eu acho que é interessante notar que a gente pode ler isso da maneira que a gente quiser, né? Tanto quanto uma pessoa lutando contra seus próprios pensamentos negativos e sombrios, quanto também uma pessoa lutando contra sistemas e a sociedade que a criou dessa maneira e... Ah, beleza, lá vem o esquerdalha falar que Chainsaw Man é uma crítica ao capitalismo. Eu vou te poupar o comentário, amigo, deixa eu explicar um pouco melhor. A verdade é que muito pouco de Chainsaw Man é sobre dinheiro. Mesmo os caçadores mais poderosos da agência raramente falam sobre o dinheiro que ganham. Entretanto, Chainsaw Man parece ser muito mais sobre trabalho. Na minha opinião, ao fazer isso, o autor pula essa identidade direta de dinheiro gerado por um trabalho e associa algo muito mais valioso, que são as realizações e os sonhos dos personagens. Vemos isso em vários momentos do mangá, quando eles vão para o bar no happy hour ou quando estão em casa almoçando juntos. E ao fazer isso, eu acredito que ele dá muito mais peso para as ações dos personagens. Eles não estão mais só lutando para ter dinheiro de 3 refeições no fim do dia ou uma cama para dormir à noite. Eles estão lutando para poder fumar mais um cigarro com seus mentores, para curtir mais uma viagem de férias com seus amigos, não só lutando para poder sobreviver, mas para viver também. Interessante de notar também que muitas dessas análises que eu estou fazendo não são alegorias um para um. Eu acho que nenhuma delas é. De novo, o próprio autor já veio a público deixar claro que nem mesmo as coisas mais óbvias, como o demônio das armas, por exemplo, são diretamente reflexos de acontecimentos da vida real. Mas eu acho sim que o mundo de Chainsaw Man é muito transparente nesse sentido. Ele oferece uma visão muito interessante da nossa realidade. E de novo, para mim isso é essencial dentro de uma fantasia urbana. Acho também que quando ele faz uma certa caricatura da nossa realidade, algumas coisas vêm à tona mais fácil. Como se ele destacasse as coisas mais feias da sociedade e as colocasse sobre um holofote, para nos vender essa realidade tão absurda, mas também tão próxima a nós. No fim das contas, seja uma luta contra sistemas injustos construídos por séculos de controle das classes dominantes, ou uma batalha incansável tentando entender seus próprios sentimentos e ambições, acho que não importa tanto. Porque eu acho que é justo dizer que muito de Chainsaw Man se pauta em uma luta incansável para alcançar um objetivo. E isso eu acho sim que foi intencional do autor. Pelos exemplos que ele usa, as falas dos personagens e algumas cenas que nós temos, eu acho que é fácil de perceber que o tema principal de Chainsaw Man é como encontrar a felicidade. Nós vemos isso logo no começo com os desejos do Denji. Definir os desejos de um personagem é algo extremamente comum em histórias, mas nesse ele tem quase um peso diferente. Já disse que os desejos do Denji o colocam na mais baixa posição da pirâmide de necessidades, mas mais do que isso, deixa bem claro quão fácil seria para o Denji alcançar seus objetivos. E, quando ele consegue isso não muito distante dentro da história, ele se mostra perdido, como se não entendesse nem mesmo o que ele deseja mais. E ele continua procurando sonhos e motivos para mantê-lo em luta, mantê-lo seguindo em frente, mas ele acaba se frustrando de novo. Enquanto isso, no paralelo, nós temos personagens que também continuam com essas mesmas ansiedades e inseguranças. Alguns que já desistiram de tentar e alguns que nunca vão alcançar seus objetivos. Eu acho que isso é muito importante pra trama do mangá inteiro. É algo que move a história pra frente. Tem uma cena no mangá que entrega isso pra gente quase que diretamente. E eu vou falar um pouquinho dela aqui, mas eu vou tentar ser vago pra evitar os spoilers. Um dos personagens pergunta ao outro se ele já ouviu falar da fábula do rato da cidade e do rato do campo de Êxodo. De acordo com o personagem que conta, o rato do campo vive uma vida tranquila e sem preocupações, mas sem a comida gostosa da cidade. Em contraponto, o rato da cidade tem toda a comida gostosa que desejar, mas vive em constante perigo com gatos e humanos. A fábula original termina com o rato do campo visitando seu amigo da cidade e experimentando comidas que ele nunca teve na vida, mas eles acabam sendo atacados por um gato. E o rato do campo decide voltar para o campo porque ele disse que a cidade é muito perigosa. Mas no mangá isso não acontece. Ao invés disso, o autor propõe aos personagens o que eles escolheriam. Ser um rato da cidade ou ser um rato do campo. E numa cena muito bem feitinha, o autor nos mostra as opiniões dos personagens se divergindo em cima dessa pergunta. Mas é claro que não tem uma resposta certa. E o autor sabe disso mais do que Êxodo ao demonstrar que nenhum dos dois está certo em sua decisão. Na realidade, ele faz mais do que isso, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas é meio estranho, não? Um mangá com tantos absurdos e ação descontrolada, humor negro, se dar o tempo de discutir sobre uma fábula infantil numa cena que sinceramente parece muito aleatória, mas eu acho que essa cena mostra muito sobre o que o autor queria contar com Chainsaw Man. Então vejamos agora o que a filosofia tem a dizer sobre a fábula de Êxodo. Olha, eu não tenho o livro que eu vou citar agora, é só uma referência visual. Uma análise quase que direta baseada na filosofia do filósofo Kierkegaard conta a história de dois irmãos que se separam cedo na vida após a morte de seu pai. Um fica cuidando da fazenda que eles deixou e o outro se muda para a cidade para arranjar um emprego. Os dois se reencontram já velhos depois de uma vida separados e têm essa mesma discussão. O irmão do campo diz que ficou imaginando como gostaria de ter conhecido o mundo e ter viajado. Já o irmão da cidade diz que tudo que ele queria era a estabilidade do campo e sonhava em como seu irmão era sortudo de ter isso. O irmão do campo então reclama que destino maldoso então que não trocamos de posição. Aqui o irmão da cidade responde: quem fosse que partisse, quem fosse que ficasse, ambos nos arrependeríamos.
Errado essa palavra. Arrependeríamos. Não, ela existe. Quem fosse que partisse, quem fosse que ficasse, ambos nos arrependeríamos. Kierkegaard tem uma frase muito parecida no seu livro Either Or. E eu acho que acaba representando muito bem a ideia no final desse arco. É a natureza das coisas. E do jeito que eu vejo, o mangá chega à mesma conclusão de sua forma cruel, como tudo que Chainsaw Man faz com a gente. Mas, no final, eu não acho que é tão simples assim. E agora, tendo lido tudo, eu acho que Fujimoto conseguiu chegar a uma resposta à fábula de Êxopo e até mesmo a proposição de Kierkegaard. E quem diria que o mangá de Dark Comedy e ação besta talvez trouxesse para nós a realização de uma das perguntas mais antigas, mais lendárias de toda a filosofia moderna. Talvez até mesmo de toda a história da humanidade. E é bem simples mesmo. Se você parar pra pensar, a resposta para encontrar a felicidade eterna é simplesmente cachorros. Muitos cachorros fofos à sua volta para distribuir amor para você e seus amigos. Então vá agora mesmo e adote um cachorrinho você também. Pequeno, grande, não importa. Apenas adote o cachorro. Oi, primeiro eu queria agradecer se você assistiu o vídeo inteiro até aqui e tirou esse tempinho pra poder curtir meu conteúdo. Eu acabei de terminar de editar o vídeo, ele ficou com uns 20 minutos mais ou menos, então acho que chegando nesse ponto é muito difícil de eu não postar ele. Então eu decidi fazer esse pequeno finalzinho aqui, porque apesar de eu ter falado no começo do vídeo que eu não ia abordar o fato de eu ter parado de postar, fiquei mais de um ano sem postar, mas eu acho que é interessante eu explicar um pouco do que aconteceu também, não deixar essa dúvida no ar, de certa forma, e também como uma certa maneira de eu me cobrar no futuro de fazer mais vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Tim, eu trabalho com edição de vídeo faz mais ou menos uns 7 anos. Profissionalmente. Eu comecei a aprender a mexer nos programas da Adobe e com editores de vídeo no geral quando eu tinha uns 13. Eu edito vídeo há mais ou menos uns 11 anos, então, pra mim, criando conteúdo, fazendo como um hobby no começo, né, mas depois desenvolveu como uma carreira, mas eu nunca consegui, manter um progresso de fazer o meu próprio conteúdo, isso sempre me fez muita falta. A ideia desse canal, Team Reviews, ele surgiu mais ou menos em 2019, meados de 2019, quando eu finalmente consegui consolidar o que eu queria fazer na internet. Eu testei várias coisas durante a minha infância e, graças a Deus, todas elas sumiram da face da terra. Eu realmente acho que eu me encontrei fazendo esse tipo de vídeo essay, né, umas análises e tal, um pouco de comédia, um pouco de entretenimento e essa ideia de pegar um canal de reviews e meio que brincar com essa ideia de fazer uma review, mas também falar sobre outras coisas em cima. Como eu disse, surgiu ali em 2019 e eu só consegui realmente encontrar o meu primeiro sujeito de vídeo em janeiro de 2020, que foi o primeiro vídeo para site. Tava tão animado pelo filme, até hoje é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos e só queria falar sobre ele, sabe? Então foi esse gás que eu precisava para realmente dar esse primeiro passo e começar o canal, que é algo que eu sempre quis fazer. E eu fiquei muito feliz com o feedback. Eu não esperava que o vídeo tivesse 700 views. Eu não acho que esse vai ter, eu acho que foi um caso muito especial, porque realmente o vídeo ficou muito bom. Naquele momento eu sentia que eu tava pronto para continuar. Eu sentia que eu tava pronto para continuar fazendo conteúdo e continuar fazendo isso. E realmente mergulhar em fazer conteúdo e continuar fazendo isso e seguindo esse sonho. And then, the funniest thing happened. Assistam o Inside do Bob Burnham, é muito bom. Lancei o vídeo em janeiro de 2020 e 2 meses depois o mundo acabou. Assim como todo mundo, eu acho que passei por muitos perrengues durante a pandemia. Na época eu morava sozinho em São Paulo e num apartamento, uma kitnet super apertada. E foi muito difícil pra mim conviver comigo mesmo nesse período. E realmente criar conteúdo era um bagulho quase impossível. Demorou muito pra eu conseguir ter uma certa paciência, né, um certo estado de espírito pra eu sentir que eu conseguisse fazer alguma coisa de novo. E quando eu finalmente consegui, eu meio que tinha voltado pra essa estaca zero antes de fazer o meu primeiro vídeo, meio que preocupado em qual seria a minha volta agora, já fazia 6, 8 meses que eu tinha postado o vídeo. Então eu tive muitos projetos que eu acabei jogando fora nesse meio tempo. Eu acho que eu tenho no total uns 10 roteiros começados, uns 4 que eu terminei, e um vídeo que eu inclusive gravei e comecei a editar. Sabe o que eu tava lembrando esses dias? KDA. É aquele grupo de K-pop que a Riot lançou uns anos atrás. Eu adorava elas. Eu ouvia a música delas em repeat várias vezes por muitos meses. Coloquei até print nos meus wallpapers. Eu me pergunto o que eles vão fazer esse ano. Acho que eu vou precisar de algo mais forte. Imagine minha surpresa quando eu, um rapaz tranquilo curtindo a vida, descubro que a Riot vai trazer à cena a minha jogada de marketing favorita de todos os tempos. KDA. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de K-pop. E quem me conhece também sabe que quando a KDA lançou a primeira música delas em 2018, eu ouvi a música em repeat por pelo menos uns 14 meses.
Eu acho que qualquer coisa que a Sayon coloca o dedo vira ouro. E eu não ligaria nem um pouco se ela pisasse no meu pescoço e acabasse com o meu sofrimento. Não, mas o motivo do show ter dado errado é bem simples, na realidade. Now the world don't move. Esse vídeo que você viu agora é um vídeo sobre a Serafine, o boneco do LoL. E eu gravei tudo. Eu terminei de gravar esse vídeo, eu editei acho que uns 40% dele mais ou menos. Eu não postei. Eu achei que o assunto já tinha ficado velho, já tinha passado da hora de fazer. Eu demorei tanto pra fazer, né? Acabou ficando e espero que pelo menos esse pedacinho viva pelo resto da história nesse canal. Também não vou me menosprezar, falar que eu não fiz nada, né, nesse meio tempo. Eu fiz uma série de RPG que tá no canal agora, chama Comédia em Trapos. Tem mais ou menos 20 horas de conteúdo que foi gravado em live. E eu também gostei muito do resultado, eu acho que ficou uma coisa muito legal, muito interessante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo você dar uma olhada. Já tá dividido numa playlist lá, bonitinha. Mas o que eu realmente queria fazer era o Team Reviews, são esses vídeos mais trabalhados, com um roteiro escrito longo, né. Eu tô bem orgulhoso desse vídeo, eu acho que ele ficou legal. Eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, pra abordar esse tipo de formato, né? É um formato muito difícil. É o tipo de vídeo que eu adoro assistir no YouTube e espero no futuro ficar ainda melhor em fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Eu tenho um vídeo que já tá em pré-produção, digamos assim, é um roteiro que eu tinha abandonado, mas eu vou pegar de volta, eu vou continuar fazendo ele. Deve sair aí no próximo mês, talvez. Mas tudo isso é pra dizer que eu quero continuar. Eu acho que eu vou pegar mais firme agora no canal. Eu finalmente sinto que eu tô estável psicologicamente e fisicamente também, com a situação que eu tô, mudei de casa e tudo mais. De novo, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, por favor, deixa um like, principalmente um comentário dizendo o que você achou e também discutindo se você discorda de alguma coisa que eu falei, concorda, o que você achou da minha teoria. Eu tenho certeza que ela não é a única. Eu li muitas coisas interessantes sobre Chainsaw Man e como a comunidade Chainsaw Man explorou esses temas, né, que eles apresentaram. Eu queria meio que mostrar um pouco do que eu senti, do que eu aprendi com Chainsaw Man, e eu espero que você tenha gostado. Bom, de qualquer forma, até a próxima e eu vejo vocês por aí.